Oi, gente bonita, tudo bom? Esse é mais um vídeo respondendo as dúvidas de vocês, porque fica muito difícil para mim responder todas as dúvidas que vocês colocam por escrito, né? Então, esse é um vídeo respondendo as dúvidas sobre o retoque de Botox, né? Quem quiser ver o vídeo, primeiro assiste lá o vídeo sobre o retoque de Botox e agora eu vou estar respondendo as dúvidas. Então, Camila Carvalho diz: tô querendo fazer, mas estou em dúvida. Gente, o retoque do Botox, ele não é para aumentar o efeito, nem é um bônus que você recebe. O retoque do Botox é o seguinte: você fez uma aplicação pela primeira vez com alguém e vamos supor que as linhas ainda ficaram um pouco aparentes, essa pessoa achou que você precisava de uma dose, na verdade você precisa de uma dose um pouco maior, então o retoque ele é para isso. Ou uma sobrancelha subiu demais, a outra não subiu tanto, a gente tem condições de melhorar isso no retoque, né? Ou o sorriso ficou um pouquinho diferente, o retoque é isso, é um pequeno conserto que a gente faz, um ajuste da dose, tá? Então, quando não há necessidade, não é preciso fazer e não é desejável que se faça, pois quando a gente faz o Botox, a gente pode estar, existem teorias que dizem que quando a gente injeta uma dose muito pequena de toxina, algum tempo depois, um pouco tempo depois de ter feito a aplicação da toxina, você pode estar gerando um efeito vacina, ou seja, você pode estar fazendo com que o seu corpo crie anticorpos contra o Botox e ele vai passar a fazer menos efeito, tá? Então vamos lá. Tati diz: sempre sensato e verdadeira, muito obrigada. Já fiz meu primeiro Botox em dezembro, acredito, ainda não fiz de novo, não precisa de mais. Não tenho ruga na testa e nos olhos, não voltei lá ano passado, pois tinha vindo aqui no seu canal pesquisar. Vi outro vídeo onde você fala exatamente isso. Grata por seus ensinamentos. Exatamente, gente, retoque de Botox é quando precisa, tá? A Cristiane diz: você está certíssima, excelente explicação. Obrigada, Cristiane. Sebastiana Costa: bom dia, doutora linda, ótimo esclarecimento. Uma dúvida: eu uso sempre o Xiaomi, posso usar outra marca após 6 meses? Pode usar outra marca após 6 meses, pode usar outra marca, inclusive no retoque. O retoque não precisa ser necessariamente feito com a mesma marca de toxina. Esse ano de 2022, por conta da pandemia, por conta de algum planejamento das empresas que produzem as toxinas, a gente está com muita falta de produto, então cada hora falta uma marca, né? No começo do ano a gente só conseguia Botox da Allergan, não tinha Botolift, agora quem está em falta é o Dysport, então assim, não existe problema. A recomendação é que no dia da aplicação você não misture as toxinas, tá? Mas chegou no retoque, não é possível, se não for possível fazer com a mesma toxina, não tem problema de fazer com outra, tá? Roger Chan: faz muito sentido a explanação. Fiz Botox pela primeira vez 14 dias atrás. Percebi que não houve paralisia razoável em alguns pontos. Vou ver o que o médico avaliará e se algum retoque vai ser necessário. Não quero ficar tolerante à toxina. Muito bom, Roger, é isso mesmo, tá? É só fazer o retoque se tiver realmente necessidade. Se a pessoa já conheceu o seu rosto, já sabe qual é a quantidade, já acerta de primeira, não tem por que chegar lá e botar mais um pontinho, não, tá? Solange: obrigada, doutora, pela orientação correta. De nada. Rose Webster: quais os procedimentos que você faz para manter sua sobrancelha arqueada? Eu fiz Botox e não durou mais de 15 dias. Eu só como saudável, faço suplementação com X-Nutriment. X-Nutriment é o silício, tá, gente? Zinco, cobre, selênio e água com limão 3 vezes por dia. Olha, Rose, que coisa, né? Um Botox não durar 15 dias é uma situação muito extrema, que seria digna até de uma investigação para entender por que esse Botox está durando tão pouco, né? Normalmente o Botox ele é dose dependente, né? Quanto menor a dose, menos ele vai durar. Quanto maior a dose, mais ele vai durar. Só que existem outros fatores também, né? Porque quando você coloca uma dose grande, a gente tem uma coisa que chama halo de dispersão. Então você bota o pontinho do Botox aqui e ele vai, ó, fazer um halo de dispersão. Ele é como se a gente não precisa colocar um pontinho em cada lugar que a gente quer. A gente tem que botar um pontinho e ele vai circunscrever uma área, e a gente bota outro pontinho para que a gente cubra todas as áreas. Quanto maior a dose, maior o halo. Então, quando a gente coloca doses muito grandes, também não é legal, porque se a gente colocar uma dose muito grande, essa dispersão vai ser muito maior e pode fazer com que a expressão da pessoa não fique muito natural. Então, a gente vive entre
condições que a gente tem que estar avaliando muito bem caso a caso. E hoje em dia existe uma tendência cada vez maior das pessoas não quererem ficar completamente paralisadas. As pessoas querem movimentar as sobrancelhas, as pessoas querem ter expressão, né? Aquela fase daquela harmonização, pelo menos é o que as pessoas que me procuram relatam, né? Da pessoa toda paralisada, aquela coisa muito artificial, aquilo lá ficou para trás. Não é isso que as pessoas estão procurando. Então a gente fica, né? Assim, a gente tem que explicar para o paciente. Se o paciente quer um botox natural, a gente tem que botar uma pequena quantidade, uma quantidade menor, e aí ele vai durar menos, né? Ou se a pessoa quiser realmente aquela paralisação total, ele vai durar mais. Então a gente, assim, fica nesse paradoxo, sabe? De se a gente coloca muito, a pessoa paralisa muito e fica sem expressão. Em compensação, o botox dura mais. Se a gente coloca pouco, a gente consegue um resultado mais natural e o botox vai durar menos. Então é um pouquinho complicado. Bittencourt, bom saber, doutor, obrigada, bom dia. Noiva chique, que explicação maravilhosa, que bom que você gostou. Ellen Moreira, foi um dia atrás que ela fez essa dúvida. Fiz pela primeira vez o botox, na primeira aplicação eu amei. No retoque, nos 15 dias depois, foi outra pessoa que fez e estou vendo minhas linhas voltarem. Não está como antes, estou vendo as linhas aqui. Seria porque a primeira vez que fiz, mexo demais a sobrancelha e o retoque fez isso acontecer? Será que é preciso voltar novamente para aplicar e consertar este erro? Tem um mês que fiz? Ellen, normalmente, quando já faz mais de um mês que a pessoa fez, a gente não recomenda que você faça outro retoque. O ideal seria você conversar com o profissional que fez para alinhar com ele que numa próxima aplicação, né, daqui a 4 meses, ele faça uma quantidade maior, pois provavelmente essa dose que ele colocou foi insuficiente para a força da sua musculatura, tá? Mas eu realmente não recomendo. Eu recomendo que o retoque do botox seja feito entre 15 e 21 dias. Passado esse período, o ideal é que a gente espere a aplicação subsequente, tá? E sempre, gente, conversar com o profissional que fez, levar essas dúvidas, levar esses anseios. É por isso que realmente assim, eu não recomendo a aplicação. Eu não recomendo nenhum tipo de procedimento nesses fast foods de harmonização facial, porque não tem como ter uma sequência, cada dia você vai ser atendido por uma pessoa, você nunca vai ter um trabalho de excelência. Essas empresas contratam profissionais recém-formados, gente que tem pouquíssima experiência, assim, tem tanta coisa dando errado, porque tem muita gente que não tem capacitação fazendo, né? Muita gente que está começando e fatalmente as pessoas que vão ser empregadas por essas clínicas para ganhar ali 10% daquilo que eles produzem, não são pessoas que têm muita experiência, né? E realmente ganhando o que esses profissionais ganham, por enquanto eles não vão nem ter condições de investir numa capacitação melhor. Então, isso daí é muito complicado. E vocês fiquem atentos, porque às vezes os valores desses fast foods de harmonização facial são muito próximos aos valores de profissionais competentes. Então, assim, olha, quando era esse fast food de depilação, eu já achava chato cada vez ser atendido por uma profissional diferente, porque a pessoa passava a conhecer o seu pelo e tudo mais. A harmonização facial, gente, nem se fala. Cada vez uma pessoa pegar sua ficha e atender como se fosse, sabe, servir um lanche no McDonald's. Eu sou contra, mas tudo bem. André Santos, amanhã farei retoque. Eu amo botox. O meu dura mais de 8 meses, graças a Deus. Até a médica fica espantada. Gente, acontece, tá? Tem gente que o botox dura pouquíssimo, tem gente que o botox dura bastante. Isso depende do ritmo de vida, das atividades que a pessoa pratica, do metabolismo da pessoa. E alguns sortudos nem rugas têm, né? Mas alguns sortudos têm uma toxina que vai durar muito tempo, mas não é a regra, tá? O botox durar entre 3 e 4 meses é o normal, tá? Cleonice Silva, precisava ouvir essa explicação, muito obrigada. Fala um pouco sobre o Eleva, beijos. Gente, posso gravar um vídeo sobre o Eleva, né? Comecei a usar o Eleva tem pouco tempo. O Eleva é o concorrente do Sculptra. O Sculptra da Galderma, o Eleva da Renova. O Eleva veio para concorrer e trazendo uma maior quantidade de produto por aplicação. O valor fica muito semelhante. Mas eu gosto de deixar claro para todos os meus pacientes, tratam-se de marcas diferentes, existem menos estudos sobre o Eleva, né? Mas não significa que ele seja um produto pior. Eu tenho utilizado nos meus pacientes, já tem, sei lá, acho que uns 2 meses, e ainda não deu tempo de eu ver o resultado. Mas eu tenho acompanhado outros profissionais que já estão usando há mais tempo, e por isso eu optei por passar a utilizar também o Eleva. Ele é um ácido polilático que vai ter um efeito muito semelhante ao do Sculptra, com a diferença de que ele vem em uma quantidade maior, 40% a mais de ácido polilático.
Silmara diz, pena que a doutora não atende em Floripa. Verdade, pena que eu não atendo em vários lugares, né? Comigo um lado paralisa antes do outro. Minha sobrancelha está assimétrica demais. Tem 5 dias que eu fiz. Ainda há chance de paralisar mais o lado que não paralisou? Ou realmente terei que fazer retoque? Gente, o efeito do Botox, ele começa a acontecer por volta de 72 horas após a aplicação. E o efeito máximo vai se dar com 1 mês de aplicação. Então, entre essas 72 horas e esse 1 mês, ele ainda pode ocorrer uma modificação, mas pode ser que essa sobrancelha ajeite, por isso que eu recomendo que o Botox seja feito entre 15 e 21 dias, que é quando a gente mais ou menos já sabe que já tá bem próximo daquilo que vai ser o efeito máximo dele. Então, eu recomendo que não faça com 1 semana o retoque, que aguarde entre 15 e 21 dias, e aí se ainda tiver alguma assimetria, faça o retoque, tá? Luca Arde, se eu entendi perfeitamente. Família Garcia Chanes, a profissional que fez meu Botox falou que temos que fazer o primeiro retoque no máximo aos 21 dias da primeira aplicação. Exatamente. Cleide Alves, ótimo, doutora May. Daniele Michelieto diz, Botox pode dar alterações cardíacas? Não, gente, Botox não dá alterações cardíacas, tá? É uma aplicação muito superficial, ele não tem efeito sistêmico, não tem efeito no restante do corpo. Então não precisa se preocupar. Anderson Dade, testei Xiaomi faz 4 dias, não vi efeito. Quantos dias demora para paralisar? Entre 4 e 15 dias você vai ter a paralisação. Normalmente em 4 dias as pessoas já estão com efeito também. Pode ter ocorrido foi uma subdose, ter colocado uma dose muito pequena e aí vai realmente ter uma necessidade de Botox, tá? Rosane Lessa diz, meu Botox sai em menos de 3 meses. Acontece, tá, gente? Na verdade, com 1 mês, o Botox está na sua paralisação máxima. Então, você fez a aplicação de Botox aqui, e aí 1 mês, ele tá aqui no máximo. Do 1 mês até 3, 4, 5, 6 meses, ele só vai, caindo. Com 1 mês ele tá no máximo, 1 mês e meio ele já caiu um pouquinho, 2 meses ele caiu um pouquinho, 2 meses e meio. Então, assim, 1 mês ele tá no máximo. Dali é só ladeira abaixo. Para algumas pessoas essa ladeira vai ser uma ladeira de 6 meses até acabar completamente o efeito do Botox. Para algumas pessoas essa é uma ladeira mais íngreme e com 3 meses ela não vai mais ter resultado nenhum, tá? É normal. Deixa eu abrir aqui para ver as outras perguntas. Natália Loyola diz perfeito. Thaís Santana, como te acho no Instagram? Meu Instagram é priscilavicente.dra. Você tem fios de sustentação no nariz? Seu nariz é lindo. Não, eu fiz uma rinoplastia quando eu tinha 16 anos de idade. Não tenho fios de sustentação no nariz. Nossa, como eu queria que alguém fizesse meus olhos parecer com os seus. São muito caídos. Gente, tem muito tratamento para a área dos olhos, tá? Dá uma procurada que tem muita coisa. Roseli Brito Alves diz, doutora, fiz minha aplicação de Botox em dezembro, foi minha primeira vez. Do lado esquerdo, fiquei com meu olho vermelho lacrimejando. Perguntei na clínica, falaram que é normal. É normal ficar assim? Ficou roxo por um tempo onde foi aplicado. Não gostei do resultado, acho que diluíram muito. Podem ter diluído muito. Esse roxo foi provavelmente porque pegou algum vasinho, gente. Quando pega algum vasinho, existe um extravasamento e uma pigmentação da pele naquela região, que a gente chama de hematoma, né? E, às vezes, o fato de você ter aquele extravasamento, ele também dá uma diluída na toxina. Então, o fato do profissional não ter tido o cuidado na hora de aplicar, ter pego um vasinho. Acontece, gente, mas olha só, hoje em dia, pelo menos comigo, acontece muito pouco, porque eu tomo o maior cuidado. Porque assim, a gente consegue ver um pouquinho pela transparência da pele onde estão os vasinhos. Então, é só fazer o Botox com bastante atenção que a gente reduz muito a incidência de hematomas, né? E aí, quando você tem um hematoma, furou aquele vasinho, aquele sangue extravasa, você dilui mais a toxina. E eu dentro do que eu estudo, dentro do conceito que eu tenho de como tem que ser uma aplicação correta, eu acho que um extravasamento de sangue na região vai diluir a toxina e você vai ter um efeito pior. Por isso que eu procuro tomar maior cuidado para não romper vasinhos dos meus pacientes, tá? Maria da Penha Lira. Doutora, quando o dermatologista falar daqui a 15 dias, você vem aqui pra gente ver como é que está e aplicar mais. Aí falou que não precisa. Eu não entendi muito bem sua pergunta, mas às vezes o profissional chama, né? Eu, assim, como eu tenho uma agenda muito apertada de horários, eu sempre falo assim, volta pra fazer o retoque caso tenha alguma coisa que não esteja bem. Ou do contrário, manda foto que eu vou analisar pra você, porque a gente agiliza, né? Porque muitas vezes o paciente não precisa voltar.
A Claudete Tavares diz pra mim assim: você está bonita, mas abusou do preenchimento em cima da boca, nem mexe mais. O que vale é estar feliz. Bom, eu não faço preenchimento em cima da boca, tá? Então, assim, isso pode ser um defeito meu de nascença, mas eu tô feliz. Doutora, onde você atende? Eu atendo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Falou que eu tenho muito botox e não tenho expressão. Bom, paciência, né? Luca Ardes, vixe, zero medo, chega de botox. Bom, para algumas pessoas que não querem fazer botox, sejam felizes com suas rugas e não tem nada demais, tá? Efeito vacina, sim, efeito vacina existe, assiste o vídeo. E é isso, foram todas as perguntas que tinham aqui a respeito do vídeo. Por favor, parem de fazer retoques de botox. Esse é o vídeo, se vocês quiserem assistir o vídeo original. E hoje eu respondi as perguntas, tá bom, pessoal? Um beijo grande. Em breve a gente volta respondendo dúvidas dos outros conteúdos.